Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Vida de Oração. Devido a alguns pequenos problemas técnicos, esse vídeo está saindo na segunda, mas não vai deixar de ter vídeo essa semana. O vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o saber ou não saber rezar. Eu já me deparei com muitas pessoas que falaram: Felipe, eu não sei rezar. E aí eu lhe faço uma pergunta de volta: você sabe ser amigo de alguém? Porque, que eu saiba, não tem nenhum livro que diga como ser amigo de uma pessoa. Primeiro você se encontra com ela, se apresenta, e aí depois você começa a falar sobre a sua vida, aí a pessoa fala sobre a vida dela, aí vocês se encontram mais uma vez, aí na segunda vez que vocês se encontram como amigos, vocês vão conversar sobre determinado assunto, e a amizade vai crescendo, e aí depois você, a partir de agora, você está na categoria melhor amigo. Não tem isso. Né? Na amizade, a gente aprende a ser amigo sendo amigo. E eu acho que na vida de oração é mais ou menos a mesma coisa. A gente aprende a rezar rezando. Então, assim, existem muitos livros que falam sobre a oração, como existem muitos livros que falam sobre a amizade. Mas o mais importante na amizade com Deus, é se relacionar. Então, na vida de oração, eu acho que a gente precisa um pouco perder essa tensão, esse nervosismo. E agora o que é que eu faço? Né? Eu fiz o sinal da cruz, né? Agora eu vou rezar. E faz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora o que é que eu faço? Haja naturalmente. Né? Eu já tinha colocado num vídeo passado sobre, né, a receita de bolo. É um dos primeiros vídeos que eu coloquei, se não me engano é o 3 ou 4, não sei, mas vocês procuram aí, vocês vão achar o vídeo chamado Receita de Bolo. E uma das coisas que eu coloco nesse vídeo, sobre o que fazer na oração, né, sobre cada passo, mas uma das coisas que eu falo é: faça aquilo que lhe desperta o amor. Então, na sua oração, você dizer: não, eu não sei rezar. Você sabe o que desperta o amor no seu coração. Você sabe declarar o seu amor por Jesus. Jesus, ele lhe conquistou de alguma forma. Se você está rezando, é porque você teve uma experiência com Deus. E tendo essa experiência com Deus, você se sentiu amado por Deus de alguma forma. Então a sua oração vai ser um momento de retribuir esse amor para Jesus. Então, Felipe, mas eu não sei retribuir esse amor por Jesus. Pois, descubra uma forma de expressar esse amor por Ele. Seja cantando uma música, seja escrevendo para Ele, seja simplesmente falando. O que acontece é, nossa amizade com as pessoas, ela é construída na base do relacionamento. A nossa amizade com Deus também. Só que o nosso relacionamento com as pessoas é muito diferente do nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus, ele não se relaciona conosco da mesma forma que os outros homens se relacionam conosco. Nós não conseguimos ver a Deus, né, exceto em relação na Eucaristia, nós conseguimos vê-lo, mas nós não temos uma relação humana com Jesus, né? Nossa relação com Jesus, ela é divina. Então, nós vamos precisar aprender a fazer assim. Então, como é que a gente aprende? A gente vai declarar o nosso amor, nós vamos falar, nós vamos cantar, nós vamos escrever, nós vamos colocar como nós o amamos. E como é que a gente vai saber que ele nos ama de volta? Como é que ele nos responde? Através da palavra de Deus, né? Através dos evangelhos, através dos salmos. Nós vamos vendo a maneira como Deus corresponde conosco, né? Se não me engano, foi São Jerônimo. São Jerônimo foi, né, um grande devoto da palavra de Deus. Ele traduziu a Bíblia para o latim. E São Jerônimo, ele falava: desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Jesus. E outros santos, se não me engano, foi Santo Inácio. Realmente não sei que santo foi que respondeu isso, né? Eu falo para Deus através da minha oração e o Senhor me responde através da sua palavra. Então, a primeira coisa que precisa cair é: eu não sei rezar. E você sabe amar. Amar ao Senhor você sabe, então você já sabe rezar. Um outro ponto em relação a não saber rezar é porque ou você não sabe rezar por inexperiência: eu não sei rezar porque eu ainda não comecei a rezar, então eu realmente não sei. Isso aí se resolve muito simplesmente, separando uma hora do seu dia todos os dias para rezar, isso é muito simples.
E existe um outro momento que a gente tem a impressão que a gente não sabe mais rezar, depois de um determinado tempo rezando, e isso pode ser 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos, realmente depende de pessoa para pessoa, o Senhor ele começa a tomar a nossa oração. Significa que no começo, no começo da vida de oração, nós somos muito ativos e é muito necessário que nós sejamos ativos na oração, demonstrar o nosso amor por Jesus e tudo mais. Mas à medida que a gente vai rezando, o Senhor começa a tomar conta da nossa oração, ele começa a tomar o controle sobre a nossa oração. E em alguns momentos, por mais que nós façamos alguma coisa, a impressão que dá é que a nossa oração não está fluindo. Isso acontece porque isso significa que Deus está começando a tomar o controle da nossa oração. E aí nessa hora a gente realmente acha que a gente não sabe mais rezar. Mas isso simplesmente é Deus mudando a nossa forma de rezar. Então como é que a gente vai fazer a partir de então? A gente vai precisar se tornar menos ativo e se tornar mais reativo na nossa oração. O que isso quer dizer? Quando eu vou rezar e eu vejo que aquela maneira de rezar que eu rezava antes não faz mais o efeito que estava fazendo em mim, e eu não estou falando de sentimentos aqui, eu estou falando aqui da maneira como eu respondo à oração, o Senhor vai tomar o controle e nós vamos reagir a essa tomada de controle. Como assim, Felipe? Vamos mais para o prático aqui. Por exemplo, eu sempre cantava muito na oração e isso aquecia o meu coração e meu coração se enchia de gratidão a Deus e eu continuava a rezar e aquilo me impulsionava, meu espírito se voltava para o Senhor. Agora cantar não é mais a mesma coisa, eu não consigo mais cantar e, por exemplo, me emocionar, embora a emoção não faça menor, não faça parte da oração. Assim, os sentimentos eles vão cada vez mais deixar de ser parte da sua oração. Então, eu estou aqui e eu deixei de me emocionar. E agora, o que eu faço? Agora você vai precisar descobrir, ouvir de Deus, estar dócil ao Espírito Santo e saber o que é que Jesus quer que você faça na sua oração. Ah, Felipe, não é mais cantar. Agora, provavelmente, o Senhor quer que você silencie e olhe para Ele. E aí você simplifica o seu olhar para Jesus. O que é a contemplação? A contemplação é um olhar simplificado diante do amor, um olhar que ama, um olhar simplificado diante do amor. Esse conceito é do Padre Maria Eugênia, do Menino Jesus, eu já falei sobre ele algumas vezes aqui, e isso é muito interessante. Por quê? Eu vou dar um exemplo de contemplação, não necessariamente de oração, mas uma contemplação, digamos assim, humana, uma contemplação do meu intelecto. Imagine se você está na beira do mar, e você está na praia olhando para o horizonte. E no que você está olhando para o horizonte, assim que você chega, que você olha, o que você está vendo as partes, se você prestar atenção nas nuvens que estão no céu, se você prestar atenção na linha do horizonte que está lá na frente, você prestar atenção num barco ou outro que esteja, lá no Ceará, tem as jangadas que você vê aqui perto as ondas se quebrando, os pássaros na areia, então você vê várias coisas. À medida que você contempla, à medida que você começa a prestar atenção na harmonia das coisas, você deixa de olhar para os detalhes e você olha para o todo. E agora não tem mais a nuvem ou a onda quebrando, mas agora tem a imagem toda, que foi simplificada, porque foi vista como um todo. Então, na nossa oração, o que acontece? A gente também vai aprendendo a partir dos detalhes. A gente descobre na palavra de Deus, por exemplo, o Senhor que é manso e humilde de coração. E a gente vai olhando os detalhes, Por exemplo, se você está mergulhando, meditando na palavra do Senhor, no Horto das Oliveiras, no Jardim das Oliveiras. Santa Teresa gostava dessa passagem. Ele está lá chorando, e aí você olha para Jesus, para as lágrimas de Jesus, para o suor de sangue. Você contempla e você ama a Jesus, porque você está usando a sua imaginação para isso. E aí você vai vendo a total liberdade com que Jesus entrega a sua vida. Não é simplesmente Jesus se entrega totalmente. Aí você, nesse momento,
você para de olhar para os detalhes, digamos assim, a sua imaginação fica de lado, porque agora é o seu coração diante da entrega total e incondicional de amor de Jesus. E aí, nem a imagem é a mais necessária, porque é o seu coração diante do coração de Jesus. Então, a gente precisa aprender a estar, e isso é com o tempo, a aprender a colocar o nosso coração vazio de tudo diante do mistério de Deus. Então, quando Deus começa a tirar essas coisas de nós, quando Deus começa a tirar o poder da imagem ou o poder da música, quando Ele começa a tirar essas coisas que interferem, Ele quer que nós coloquemos o nosso coração inteiramente nele, e de coração para coração, e não simplesmente com coisas artificiais, né? Como diz Santa Teresa, com vários artifícios e muito barulho em volta. É o coração para o coração, é a água do coração de Jesus jorrando diretamente dentro do nosso coração. Santa Teresa vai descrever isso no Castelo Interior nas Quartas Moradas. Se você sentir essa dificuldade de achar que a sua oração não está fluindo mais direito, procure as Quartas Moradas lá no Castelo Interior, que ela vai falar sobre isso, sobre as coisas vindo com muito barulho, né? Querer cantar, ou querer ler alto, ou querer fazer muita coisa, e deixar simplesmente a graça surgir de dentro do coração. Então, esse vídeo se alongou um pouco mais, normalmente em 10 minutos já estou acabando, já vai para 11, mas é importante a gente entrar nesse tópico. Então é isso, gente. Deus abençoe vocês. Eu peço que, se você gostou do vídeo, por favor, curta aqui esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Né? Se você não está inscrito, se inscreva no canal, porque isso ajuda muito para que mais pessoas possam conhecer o canal Vida de Oração e mais pessoas possam mergulhar nesse mistério que é o amor de Jesus. Então, Deus abençoe. Até semana que vem.